palavra de Deus, Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 5. Capítulo 15, versículo 5. Diz assim, o Senhor Jesus: eu sou a videira, vós as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Fala assim, sem Jesus, ele disse, nada posso fazer. Para vocês olharem comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo, nos apresento. Obrigado pelos louvores que o Senhor recebeu na glória e derramou suas bênçãos sobre a nossa vida. E agora te pedir, pelo teu Espírito, que o Senhor venha nos usar como um canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que nós precisamos, necessitamos ouvir, a fim de alcançarmos corações sábios, nos aproximar da tua vontade, para termos a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Amém? Quem quer uma vida abundante aí? A vida abundante ela é refletida em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, uma vida abundante, como a gente estava falando aqui, tem pessoas que não precisa ter muito dinheiro. Ser um bilionário, para ter uma vida abundante, não é um milionário. A vida abundante ela parte de dentro para fora do ser humano. O Senhor Jesus ele fala assim, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que significa isso? A pessoa não vai andar angustiada por nada, é ou não é? E nem entristecida por tudo. Por quê? Porque ela tem suficiência no seu coração e na sua alma, que é o próprio Deus. Deus ele nos criou para ter uma comunhão com Ele. Para ter comunhão com Ele. Ter uma dependência dEle. Ter o quê? Uma dependência. Então, preste bem atenção. Quando nós nascemos, nós dependemos dos pais. Sim ou não? Por exemplo, o ser humano é um dos seres mais frágeis. Se uma criança nasce e deixa ela em qualquer lugar, o que vai acontecer com ela? Então, ela depende de quem? Para se alimentar, depois para poder aprender a andar, para falar, para educar, para direcionar a vida. Ela, na verdade, depende em tudo dos pais. E depois ela depende dos amiguinhos da escola, para poder desenvolver nela uma qualidade emocional, uma maturidade. Depois ela depende de aprender uma profissão, senão ela não, dos professores, dos técnicos para ajudar ela. Então, sempre nós dependemos de alguma coisa. Deus não nos criou suficiente, Ele não nos criou plenos. Ele nos criou para sermos dependentes uns dos outros. Quem entendeu bem aqui? Então, a dependência não é algo ruim, é algo bom, porque Deus nos criou assim. Nós dependemos da terra para sobreviver, ou não é verdade? Você imaginou se não tivesse mais plantas na terra, o ser humano morreria, porque nós não temos como tirar alimento da terra. Precisamos de quem? Das plantas, das árvores, das algas, de tudo, para poder viver. Então, nós dependemos da terra, nós dependemos do ar que nós respiramos. Sem ar, o que acontece? Morremos. Nós dependemos da família, que nos dá segurança, nos dá conforto. Não é verdade? Dá segurança e conforto. Não, nós dependemos de tudo. Nós dependemos, por exemplo, das vitaminas e dos sais minerais, para poder viver. Então, ser dependente, a esposa depende do marido, o marido depende da esposa, porque um completa o outro. É, na verdade, um completa o outro. Não existe, até para nascer também depende dos dois. É, na verdade, dos dois. E assim por diante. Então, nós somos dependentes de tudo e de um dos outros. Eu acho que isso é muito bom, sabe por quê? Porque tira aquela pessoa que fala, não depende de ninguém. Não dá para ver que é retardado. Para nascer, dependeu de alguém.
Para ser amamentado, depende de alguém. É, não é verdade? Para ser educado, mas como é que não depende? É ou não é? Se não tiver alguém para servir quando ele vai na padaria comprar o pão, adianta o dinheiro? Não. E se ele ficar doente? Depende de quem? De um médico. É ou não é verdade? Não é? Tem jeito. Então, quem pensa assim, já é doente, já está dependendo de alguma coisa. Na realidade, a dependência não tem problema. O que não podemos ter é carência. Carência é falta. Entendeu? Dependência é normal. Eu dependo do ar que eu respiro. Mas se eu tiver carência de ar, o que acontece? Morre. Carência é falta. Eu dependo de vitaminas para poder ter uma, né, de alimento, mas se eu tiver carência, falta, e com muito tempo eu vou ficar com inanição, sei lá o quê, uma criança vai morrer, vai ficar fraco. Nós dependemos de água. Agora, se você tiver uma carência muito longa de água, o que vai acontecer? Você vai morrer. É ou não é verdade? Então, o problema não é a dependência. O problema é a carência, a falta. Fala comigo assim. Eu fui formado por Deus para depender de tudo. Eu não posso ter carência. Amém? Que quando, por exemplo, uma pessoa é carente, ou seja, ela está com um problema emocional. Agora, você depender emocionalmente da sua esposa de você, não tem problema, porque faz parte. Quem entendeu bem aqui? A esposa fica já aguardando o marido chegar, o marido fica doido para chegar em casa para encontrar com a esposa. Legal, tranquilo. Isso é saudável, é bom. Amém? Né? Os pais, né, eles cuidam do filho, os filhos têm uma dependência dele. Quando os filhos ficam maiores, que os pais começam a ficar mais velhinhos, eles podem nem depender financeiramente, mas dependem de cuidado. É ou não é verdade? Então, a dependência é saudável. Deus nos criou para sermos dependentes uns dos outros. Amém? Isso é maravilhoso demais. Só que, na realidade, a maior dependência que nós temos é de Deus. Como Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Então, o mundo, na realidade, por que tantas mortes? Por que tantas pessoas depressivas, tirando a própria vida? Né? Tanta fome. Por que tudo isso? Porque é uma carência de Deus no coração das pessoas. As pessoas estão carentes de quem? De Deus. Mas o mundo, ele não quer depender de Deus. Esse é o problema. Ele quer estar livre de qualquer embaraço que o coloque dentro de uma regra. Deu para entender bem aqui? Que coloque ele dentro de um padrão. Ele quer ser totalmente livre, igual Adão e Eva. Queriam se ver livres da obediência a Deus. Então, olha a cabeça do mundo. Se eu me livrar de Deus, eu não vou ter as regras morais de caráter dele na minha mente para me conduzir. Estou sendo claro aqui, gente? Fica muito mais fácil. Eu vou trabalhar melhor, eu vou fazer o que eu quero na minha vida. É ou não é verdade? Que aí quem manda é nós. Não é assim? Não diz assim? Né? Tinha um amigo que fala, quem manda é nós, não é isso? Só que manda em que ele manda? Porque, na realidade, ele começa um certo tempo achando que está com tudo, mas daqui a pouco você vai ver que essas pessoas estão envoltas nos vícios, com problema com a família. Aí vai ter abundância, sabe de quê? De avareza, de ganância, de ódio, de rancor, de mágoa, de ansiedade, de depressão. É, na verdade? Ao invés de ter abundância de vida prometida por Jesus, ele vai ter abundância de falta de tudo que Deus tem para a vida dele. Então, o mundo, por escolher não querer Deus, está indo bem, gente? Eu não acho que está indo muito bem, não, hein? Pelo menos aqui no Rio, a gente está olhando aí que... Não é? Tá bom não, irmã Virginia? Tá não, né? Está ligadinho na notícia. E aí você vê que, na realidade, isso em qualquer nível social, não é só as pessoas que não têm recurso financeiro, quem tem também está tirando a própria vida. A gente faz um trabalho nas comunidades, né, que é um projeto conscientista, fizemos ontem lá, no Parque das Palmeiras, uma bênção ontem lá. Né? E a gente faz justamente com relação
há duas pecinhas que nós temos, quem é da igreja sabe disso. Uma peça, uma menina se envolve, começa a se envolver com um rapaz, depois ela se envolve com bebida, depois se envolve com drogas. Quem entendeu bem aqui? E ela começa a se perder, e daqui a pouco ela está totalmente na lama, arrebentada, e aí alguém aparece para salvar, e a gente coloca lá. Esse ser que aparece para salvá-la é Jesus Cristo. Só que uma outra não consegue se livrar, e ela comete, tira a própria vida. Isso impacta muitos jovens que estão vendo, e é uma realidade. Por quê? Quando eu pergunto assim na escola, aquela galera inteira, quem é que conhece um amiguinho, uma amiga que ou morreu de maneira violenta ou tirou a própria vida? 90% levanta a mão. 90% faz o quê? Levanta a mão. Porque nós temos mais de 40 mil pessoas que perdem a vida todo ano no Brasil, só com violência, com drogas, com milícia, seja lá o quê. Mas quase 14 mil tiram a própria vida. Essas pessoas que tiraram a própria vida estão felizes? Não, estão doentes. Estão carentes de quem? De Deus. Então, fala comigo assim, a dependência, legal. A carência adoece e leva à morte. Primeiro espiritual e depois a física. Então, nós vemos que o mundo todo está carente. É uma briga por ganância, por dinheiro, e guerra, e mata, e cria uma série de argumentos para tentar justificar. Você acha que tem fome no mundo porque falta comida? Nós temos a maior capacidade produtiva de alimento da história da humanidade. Sabe por que tem fome no mundo? Falta de amor, falta de empatia, falta de compaixão, sobra de ganância, de avareza e de maldade. Quem entendeu bem aqui? Tem sobra. Tem sobra. Só o alimento que é estragado, outro dia a gente estava no restaurante, vimos ali, né, vimos lá, só o que joga fora de alimento todo dia daria para alimentar a população toda do mundo. Só o que sobra, o que joga fora. Eu sei que aqui a gente, né, lá em casa era assim, a gente passou muita dificuldade, perrengue. A gente foi criado, uma criança pequena lá em Barbacena, estou brincando. É quase igual aqui em Belford Roxo. E aí era um lugar muito, assim, carente, não tinha asfalto, não tinha nada. Hoje, graças a Deus, melhorou muito. Mas, a gente, filho de mãe solteira, minha mamãe doente, minha avó analfabeta trabalhando para sustentar a gente, e era assim, coloca no prato somente o que pode o quê? Comer. Então, aprendi com isso. Então, hoje eu peço a Marisa sempre para botar um pouquinho. Eu posso ir 30 vezes lá. Mas eu boto um pouquinho para quê? Para não correr o risco de deixar, para não sobrar. Até porque não tinha, né? Hoje, os nossos filhos, netinhos, você fala, o que quer comer? Quer comer isso, quer comer aquilo? Não quero isso, não quero aquilo. Na época, o que botasse na mesa era lucro. Bom demais. É ou não é verdade? Glória a Deus por isso. Então, isso naquela época, que não é muito longe, não estou tão velho assim não, tá, gente? Mas, de qualquer forma, tem mais de 50 anos. Então, a gente vê que, na realidade, a falta que tem no mundo é porque é falta de Deus. É a carência de quem? De Deus. E sem Deus, o ser humano, ele acaba virando algo ruim. Porque o ser humano, por si só, ele é egoísta. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Outro dia eu estava vendo um rapaz fazendo stand-up, até achei legal. E ele falou assim, poxa, você sabia que eu gostava do comunismo? Aí o pessoal, o que é isso? Aí o outro, não, eu ainda gosto. Aí ele falou, você gosta, ainda gosta? Aí você é o quê? Não, trabalho não sei aonde. Aí você está certo. Mas agora eu não posso gostar mais, porque eu estou rico, por que eu vou gostar do comunismo? Então, quem está na base quer dividir tudo. Quem está no alto da pirâmide não quer dividir o quê? Nada. Deu para entender bem?
Então, hoje, né, por exemplo, claro que ninguém quer aquele troço lá para cá, aquele, né, que deu errado em todo lugar do mundo. Mas o que eu estou dizendo é que só quer dividir tudo quem não tem o quê? Nada. Quem tem alguma coisa vai querer dividir? Vai ou não? Não. Mas o pior é que tem sobra para, sei lá, milésima geração do indivíduo não vai passar fome. Estou sendo claro aqui, gente? Enquanto não tem acesso para o resto. Por quê? Porque falta quem? Falta Deus. Quando João fala assim, olha, quem tiver 2 pães, reparta com seu irmão. Quem tem 2 túnicas, se o outro estiver sem nenhuma, faça o quê? Dá uma para o irmão. A gente faz aqui, graças a Deus, um recolhimento de roupas e sobra roupa. Não é verdade? A gente leva lá para o pessoal. Sobra roupa. Graças a Deus. Então, falta roupa? Falta ou não? Não. E sobra. É ou não é verdade? Assim como alimento. Então, na realidade, o que está faltando no mundo, o que o mundo carece é de quem? De Deus, de Jesus no coração. E quando ele veio, a humanidade o rejeitou. Por que você acha que rejeitaram Jesus? Sabe por que rejeitaram Jesus? Se Jesus viesse hoje, aparecesse hoje, não vou nem lá para Israel, ele fosse lá no Congresso lá nacional, ficasse lá na porta do Congresso, gente, para com a corrupção, o que você acha que ia acontecer com ele? Hein? Não ia durar 3 anos, ia? Ia durar menos, não é verdade? Porque, na realidade, incomoda. Tá? Não estou falando que todo mundo é assim, não, mas incomoda. E se ele, vamos colocar aqui, se ele fosse para a terra que, vamos colocar assim, como é descendente de Abraão, fosse lá para Jerusalém, de novo hoje lá, para com essa guerra, o que vocês acham que ia acontecer com ele? Hein? Qualquer lugar. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, não fiquem espantados, não. A igreja de Laodiceia, que é a última carta que ele manda para a igreja de... Ele mandou 7 cartas, uma para cada igreja, em Apocalipse. A última igreja de Laodiceia, a igreja, ela estava cheia. A igreja era rica. A igreja tinha um contexto social muito bom. E aí a própria igreja tinha o seguinte sentimento: nós somos ricos, abastados, e olha que perigo, não temos falta de nada, não dependemos de ninguém. Sabe o que Jesus fala para a igreja? Eu digo que vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis e desgraçados. Desgraçado é algo muito sério, porque a graça é que nos dá a salvação. Sem a graça, nós estamos condenados. Quem entendeu bem aqui? Mas ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrir, eu entro. Jesus estava onde? Dentro ou fora? Quem está batendo está dentro ou fora? E o pessoal louvando, gritando, glória a Deus, aleluia, Jesus do lado de fora. Fala que a pessoa tem que tomar cuidado, para que as nossas atitudes não venham refletir o que a gente acha que é certo, mas não aquilo que é certo, segundo Jesus fala. Amém, amado? Estou sendo claro? Pastor, mas você está falando isso da igreja? Eu posso falar. Eu não aceito falar quem não é da igreja. Quem entendeu bem aqui? Amém? Né? Porque roupa suja lava onde? Em casa. Então eu posso falar, sem problema nenhum. Então aqui, e existem muitas igrejas, o nosso princípio, já eu falei até na quarta-feira aqui, o nosso princípio é estabelecido pela palavra de Deus. Não é por aquilo que a gente acha que é certo ou errado. Não é aquilo que o mundo estabelece como justiça ou senso comum. Para mim não interessa. O que interessa é o que Jesus fala. Amém? Se ele fala assim, olha, perdoa, para ser perdoado, eu tenho que fazer o quê? Fazer o quê? E se ele falar o seguinte, olha, se alguém te fizer algum mal e perseguir você, dá o troco. Foi isso que Jesus falou? O que ele falou? Ora pelos que te perseguem. E se a pessoa quiser ser teu inimigo, o que você vai fazer?
tem que amar o inimigo. Fala com a pessoa, o teu padrão é de Jesus. Não é o padrão do mundo. Amém? Glória a Deus. Então, quando a pessoa tem carência de Jesus, está sem ar para respirar, está sem água para beber, está sem alimento espiritual. Ele está igual um moribundo, andando para lá e para cá, só esperando a morte chegar. Então, o que nós precisamos, como servos e servas de Deus, é entender que eu posso ter falta de tudo, menos de Jesus Cristo. Quem está entendendo bem aqui? Quer dizer, sem mim nada podeis fazer. Por isso que eu falo com clareza para os irmãos. Consultem a palavra de Deus. Dá uma olhadinha lá no Sermão do Monte, vê qual é os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Se o pastor está falando alguma coisa que não está ali, não segue. Você tem que seguir aquilo que está onde? Que é Jesus Cristo. Não segue, vai lá olhar. O livro de Atos, o apóstolo Paulo chegou na sinagoga para poder pregar a palavra, o lugar chamado Bereia, e ele tinha saído de Tessalônica, né? Só que quando ele chegou lá em Bereia, a Bíblia diz que os bereanos foram mais nobres do que os outros. Sabe por quê? Porque eles examinavam se aquilo que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. Então, você não tem que acreditar só porque eu estou falando, você tem que acreditar porque está onde? Na palavra de Deus. Amém? Não tem problema nenhum. Minha pessoa, pastor, é isso mesmo? Dá uma olhadinha. Beleza. A gente não pode ter esse ego aqui, não. Estou sendo claro aqui? Porque a gente tem que apresentar Jesus Cristo. Eu não tenho que apresentar minha opinião nem minhas ideias. Elas podem falhar e podem errar. Pode ou não pode, gente? Pode. Na verdade, a gente erra sempre. A gente erra na escolha de muita coisa, do emprego. Às vezes a gente erra na escolha da... Né? Hein? É tanta coisa, né, gente, que a gente erra. Erra ou não erra? Erra. E aí, depois, você não conhece. Uma vez eu cheguei com a pastora, fui comer uma pizza. Aí, puxa vida, que legal, vamos comer uma pizza, que maneira. Aí, gente, já falei isso aqui, mas vou repetir para você ver como é que a gente erra e dá mole. Aí estava lá uma pizza, tudo em inglês. Aí eu olhei, uma pizza eu entendi, estava pizza, né? Aí vamos escolher uma aqui. Estava spice. Aí eu falei, essa deve ser boa. Sabe o que é, né? Pimenta, né? Quando veio a pizza, a gente comeu um pedaço, que eu comi, eu falei, meu Deus, que troço ardido do raio. E aí estou comendo troço. Aí eu olho para ela, não vou falar nada para não pagar mico, né? Aí ela, que isso, meu Deus? Aí está queimando muito. Aí eu falei, é só o primeiro pedaço, o segundo tu não vai sentir mais não. Não é? Mas não funcionou, gente, porque o segundo foi pior, o troço parecia que estava mais queimando, aí o troço ardido. Aí a gente teve que perder um dinheiro e pedir outra pizza. Aí, minha filha, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. A gente escolhe errado, escolhe ou não escolhe? Agora, quando o Espírito Santo direciona você, você não escolhe, não. Amém? Ele vai orientar você a escolher o esposo, a esposa, não é verdade? Vai orientar você a escolher a coisa certa para você viver. É outra coisa, porque Ele conhece tudo, todos, em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Amém? É importante a gente entender isso. Glória a Deus. Fala comigo assim, sem Jesus, eu não posso fazer nada. O homem até vive, mas ele, sabe, adoecido e pronto para morrer. Vida abundante somente em quem? Em Jesus Cristo. Eu tenho 3 exemplos aqui, rapidinho, para falar para os irmãos, já estamos encerrando. O centurião, em Cafarnaum, você conhece bem a história do centurião? Em 1 minuto eu falo. Ele era um cidadão romano, oficial romano, tinha dinheiro, tinha muitas posses, recursos. E a Bíblia diz que ele vai até, né, os escribas lá, os sacerdotes, os judeus, falam, olha só, meu servo, meu filho está enfermo, está doente, está à beira da morte. Eu ouvi dizer que tem um Jesus aí que está curando, quebra o galho aí, pede a ele ajuda.
E aí, o que o pessoal faz? Chega para Jesus e fala, só, ele é um cara bom, é um camarada que construiu a nossa sinagoga, ama o nosso Deus. É lícito que o Senhor conceda isso para ele. Aí, Jesus fala, vou lá, que eu vou curar o servo dele. Só que, na realidade, o judeu não podia entrar na casa de ninguém que fosse o quê? Que não fosse judeu. Ele se tornava impuro. Deu para entender bem? Ele tinha essa distância, né? Que Jesus, inclusive, criticou demais. Ele excluía, ao invés de incluir, ele excluía. E aí, o centurião, sabendo disso, ele não queria incomodar Jesus. Ele falou, não, você não precisa se incomodar, não. Porque eu sou um homem de autoridade, sujeito à autoridade. Se só apenas falar uma palavra, o meu servo vai ficar o quê? Curado. Jesus, ele vira para o discípulo, para todo mundo, e fala assim, nem mesmo Israel viu tamanha fé. Vai, a tua fé deu certo, o teu servo vai ficar curado. E na mesma hora o filho dele ficou curado. Interessante que Jesus declarou que não tinha achado em Israel uma fé daquele tamanho. Pergunta, irmão, por que a fé dele não curou o filho dele? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, com toda a fé que ele tinha, o filho dele ia morrer. Estou sendo claro aqui, gente? Por isso Jesus, quando fala isso, ele fala com propriedade. A mulher do fluxo de sangue estava 12 anos com fluxo de sangue, havia gastado todo o seu dinheiro, né? E uma mulher com fluxo de sangue, pela lei, ela era tornada imunda, ela não podia entrar em lugar santo, tinha que ser afastada da família, onde ela sentasse, ficava impuro 24 horas. Era uma desgraça, ela já estava fraca, sem nada. E ela pensou o seguinte, eu vou procurar esse tal de Jesus, e se eu tão somente tocar no vestido dele, na orla do vestido dele, eu vou ficar curado. Olha só a fé que essa mulher tinha. Todo mundo estava apertando a multidão atrás de Jesus Cristo, e daqui a pouco ela vai por trás e pum, toca, e no mesmo instante ela é curada. Aí Jesus falou, opa, alguém me tocou. Pedro, igual a mim, igual a você, mas cheio de bom senso, de razão, Senhor, todo mundo está te apertando, como é que alguém te tocou? Você imagina, ele foi lógico, foi ou não foi? Vamos ser sinceros. Ele falou aquilo que ele falou. Todo mundo está apertando o Senhor, como é que alguém te tocou? Não, me tocaram diferente, porque de mim saiu o poder. E aí ela com medo, né? Porque ele era um homem santo, se ela tocasse nele, ela podia ser, inclusive, apedrejada. Ela levantou a mão, fui eu, Senhor, porque eu estava enferma há muito tempo. E eu pensei, se eu tão somente tocar nele, eu vou ficar curada. Ele falou, minha filha, vai, a tua fé te salvou. Duas coisas aqui. Primeiro, a fé que ela tinha não a curou durante 12 anos. Ela precisou de quem? Deus, fala comigo, sem mim nada podeis fazer. Amém? E outra coisa aqui para você agora. Procura Jesus. Eu não sei o que você precisa, mas fala com Ele. Porque a tua fé sozinha não resolve. Mas depositada nele, você pode tudo. Amém? O último exemplo também muito maravilhoso, esse aí é tremendo, porque foram dias dessa mulher atrás de Jesus Cristo, uma mulher sírio-fenícia, essa também, como centurião, não era judia, e a mulher dela, a filha dela endemoniada, e ela andando atrás de Jesus o tempo todo, e gritando, Senhor, cura minha filha que está terrivelmente endemoniada. E aí, olha só o que Jesus faz, ele não dá ouvido, não fala nada, e continua calado, e ela gritando. Os servos de Jesus falam com Jesus assim, Senhor, despede essa mulher, que ela já está perturbando a nossa paciência. Fala com a pessoa que está ao lado assim, um assessor, aquele ajudante só atrapalha. É ou não é verdade, não é? É ou não é? E aí estava lá, né? Eu quero falar com o dono, com o gerente. Não, aí sempre alguém para atrapalhar, não é verdade, né? E o dono da cura quem era? É Jesus. E aí eles, né, despedem e tal. Aí ela continuou e ele para. Quando ele para, ela chega perto dele. Ela chega perto dele e a Bíblia diz que ela se coloca nos pés dele para o adorar. E aí ele começa o teste. Quem quer ser abençoado aí? Fala comigo assim, eu não posso desistir de ir atrás de Jesus, porque quem precisa sou eu.
Ué, quem está precisando? Então é você que tem que correr atrás. É ou não é? Amém? E aí, e ela se joga aos pés dele, o adora, e quando ela o adora, ele fala: mulher, eu não vim, você é gentio, você não é do povo de Israel, eu vim as ovelhas perdidas da casa de Israel. E realmente Jesus só veio para aquele pedacinho ali naquele momento. Ele testa, e aí ela fala: Senhor, mas o Senhor pode curar. Aí ele fala: minha filha, não é lícito, eu não posso pegar o que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha como é que Jesus testa essa mulher. Porque o gentio, para o judeu, era como se fosse nada. Quem entendeu bem o quê? Ainda hoje é assim, tá? Não se engana não, eles acham que a gente é como um cachorrinho. Quem entendeu bem o quê? Tá? Não fica triste por causa disso não, tá? Porque Jesus te deu vigor, te deu vida, você é filho de Deus. Quem é filho de Deus aí, amém? Tá? Mas ele, tá? E aí, ela vira para Jesus e fala assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que caem da mesa do meu Senhor. Que humildade. Deu uma quebrada no mestre, não é verdade? Jesus olha para ela e fala assim: mulher, grande a tua fé. Vai, seja conforme tu queres. E a filha dela ficou livre naquele momento. Até onde você está disposto a ir para não ter carência de Jesus? Você tem que depender dele em tudo, mas não ser carente dele. Quem entendeu bem aqui? Fala comigo assim: dependência sempre de Jesus, carência nunca. Entendeu bem? Carência é morte, carência é doença, carência é fraqueza. Mas depender é normal. E nós dependemos de Deus para tudo. Quem depende do Senhor aí? Amém? Eu não sei o que você está dependendo dele nessa noite, mas ele está aqui para te ajudar. Para te socorrer, para te suprir. Aquilo que você precisa, ele tem para te dar. É a cura, ele vai dar cura. É pão, vai dar pão. É porta de emprego, vai dar porta de emprego. Restauração familiar, ele vai dar restauração familiar. Seja lá o que você precisa, Jesus tem a chave da despensa do céu para te dar. E é real isso. Aquelas pessoas não precisavam fazer nada, é só correr atrás dele. Quem entendeu bem aqui? Só ir até onde ele estava. Ele é a fonte da vida. Ele é aquele que liberta, é aquele que abençoa, o príncipe da paz. Olha só. É ou não é? É o Pai da eternidade, ele te dá salvação, inclusive. O que você precisa nessa noite, Jesus quer te dar. Pode ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus, amém? Ele quer te abençoar, amém? Seja lá o que você deseja, o que você precisa, Jesus quer te abençoar. Bota a mão no teu coração e fala comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. E eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. E não tem problema nenhum. Eu quero depender de Ti por toda a minha vida. Olha que coisa maravilhosa. O salmista ele fala assim: assim como a serva precisa de água para sobreviver, e a terra seca de água para poder florescer, a minha alma tem sede de Deus. Então, quando você tem sede de Deus, ele vem como torrente sobre a tua vida. Entendeu bem? Tem que ter sede dele, sede, aquilo que você precisa. Talvez, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, em nome de Jesus. Às vezes você está buscando a solução do teu problema, e é legal. Mas essas pessoas que eu acabei de citar aqui, elas não buscaram a solução, elas buscaram Jesus, Jesus que é a solução. Entendeu a diferença? Você não tem... estou cheio de dívida. Você não tem que ficar olhando para a dívida, você tem que olhar para aquilo que pode resolver a tua dívida. Já viu falar isso? Eu vou ficar olhando para as contas só vai ficar desesperado. Você tem que ver onde você pode ganhar dinheiro para pagar as contas. Amém? Estou com sede, eu tenho que buscar o quê? A água, meu Deus. Eu estou com um problema, eu vou buscar Jesus. Amém? Fala comigo: a minha alma tem sede do Deus Todo-Poderoso. E é Ele que é o teu alimento, é o teu sustento, é o ar que você respira. Ele é a tua alegria, a tua salvação, é a tua paz. Ele é tudo que você precisa. O mundo está carente, mas nós não. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Quero te pedir agora mais uma vez que o Senhor continue abençoando os teus filhos. E naquilo que eles precisam, Pai,
que dependem, o Senhor já está com eles. E que o Senhor seja essa abundância na nossa vida, porque contigo não precisamos de nada. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Porque um corpo carente de alguma coisa está doente. Uma alma carente, Senhor, do Espírito Santo está doente. Mas assim como o corpo precisa do alimento, a nossa alma precisa de Ti, Senhor, para termos uma vida abundante. Porque o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quem crê em mim, quem crê em Jesus aí, do seu interior vai fluir rios de água viva. Você não vai ter só para você não, você vai ter para quem está ao teu lado. Você vai ser uma fonte de vida para quem está ao teu lado, de alimento, de sustento, de alegria. Aonde você está vai ser lâmpada, vai ser luz. Aonde você está tem prosperidade, aonde você está tem alegria, tem felicidade, aonde você está tem cura, tem libertação. Aonde você está, porque você é essa fonte de vida de Jesus. Se você deseja colocar nos pés do Senhor aqui, aquilo que você está precisando, sai do seu lugar. Vem, fala com Ele, Senhor, eu posso estar precisando de muita coisa, mas hoje eu preciso de... porque é o Senhor que pode resolver meu problema. É o Senhor. É o Senhor que pode resolver o que eu preciso. É o Senhor. É o Senhor que pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. É Ele. É Ele. Ele vai fazer o que você precisa. É Ele. Oh, aleluia.